E aí, tudo bem com vocês? Nós acabamos de passar aí pelo Natal, né, pelo nascimento do nosso Salvador, do menino Jesus Cristo, e em seguida já vem o quê? Já vem o Ano Novo, meu amigo. Então, queria desejar a vocês aí, desde já, boas festas, que seja um 2026 de muitas realizações, muita paz, muita saúde, né? Só que em meio a esse monte de festas aí, do final do ano, o que é que acontece? A galera para de treinar, ou faz aquele treinozinho mais meia boca. Passa vários dias aí sem fazer atividade física, na maioria dos casos. Mas aí eu trago esse vídeo aqui para vocês. Como ter bons resultados sem perder as festas? Será que isso é possível? Ter bons resultados sem treinar ou fazendo um treinozinho mais de boa? Pois é, eu sou o personal Alexandre Maia, especialista em treinamento personalizado e nutrição esportiva, e eu vou trazer aqui para vocês tudo nesse vídeo aí, tá bom? Então, o que acontece? Nesse período aí, as pessoas elas viajam. O que acontece? Como falei, elas param de treinar ou treinam pior. Aí fica naquele negócio, querendo ter um bom resultado, mas não consegue fazer um bom treino. E aí? O que elas dizem? Ó, nesse período, eu vou perder todos os resultados que eu consegui durante o ano. Será que isso é possível? Você passar alguns dias sem treinar, vai perder todo o resultado que você teve, que você conseguiu aí, com um sacrifício aí durante o ano, ou não? Vamos ver. E esses dias aí, o que é que as pessoas falam? Esses dias que eu passo sem treinar, vai murchar tudo. Então a pessoa conseguiu massa muscular lá na coxa, no bumbum, os homens, né, no peitoral, no braço, mas aí passa uns dias sem treinar, murcha tudo. Será que isso é verdade? Então, será que esses dias sem treinar acabo com todo o meu ganho durante o ano inteiro, durante todo o meu processo que eu passei ganhando massa muscular, emagrecendo, ganhando desempenho? Será que eu perco tudo se eu passar alguns dias sem treinar? Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Então, se você quer saber se isso acontece ou não, se não é um mito, fique aí até o final desse vídeo. Não esquece de deixar sua curtida aqui, se inscrever no canal, para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então, aguarde aí que é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Então vamos iniciar aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Nesse caso aí, quando tem muitas viagens, muitas festas, há duas possibilidades. Vou ter a opção de se você vai viajar e não tem como ir para a academia. Tem como treinar em outro local? Tem. Só não tem academia. Beleza. Então entenda que é um ponto muito importante que você já deve ter superado. Que eu falo muito disso aqui nos meus vídeos. Você, tudo bem, não tem academia, mas você pode treinar em casa, treinar em hotel, em praças, com o peso do corpo ou com o uso de poucos recursos, que o resultado vai ser o mesmo da academia. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso, que o seu corpo ele não sabe se você está fazendo um agachamento lá no hotel ou um agachamento na academia. Ou se você está fazendo um apoio de frente lá na praça ou de onde você está viajando aí, da cidade que você está viajando, ou se você está fazendo um supino reto lá na academia. O seu corpo não sabe. Então, se você fizer esse treino alternativo bem feito, é a mesma coisa da academia. Então, isso aqui já é um ponto superado. Mas o tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é essa segunda opção. Se você vai viajar, mas não quer treinar. Você quer só curtir, quer beber, quer comer lá e não vai fazer nenhum treino. Você não gosta. Muita gente não faz isso. Vai viajar e não liga para o treino. Então, quais são as consequências que isso pode ter? Será que se você passar uma semana ou duas, ou até um mês, fazendo essas coisas aí, curtindo e tal, bebendo, comendo, sem treinar, quais são os prejuízos que você tem nos seus resultados? Será que vai eliminar todos os resultados? É possível que não. E eu vou trazer para vocês aqui que isso não é verdade, com base em quê? Em artigo científico, com base na ciência. Então eu vou trazer o que é que a ciência fala dessa pausa que você dá entre os treinos. O primeiro estudo que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou trazer só dois, tem vários outros, mas para o vídeo, lógico, não ficar muito grande. O primeiro aqui, ele analisou o aumento da força. Então, será que se você der essa pausa entre os treinos, o seu ganho de força é prejudicado? Vamos ver. Ele comparou dois grupos. O primeiro grupo, ele treinou 10 semanas seguidas. 10 semanas sem interrupção. E a outra também treinou 10 semanas. Só que, ele treinou 5 semanas, parou 2 semanas e depois treinou mais 5. Então, deu 10 semanas também. Só que 5, parava 2 semanas sem fazer nenhum exercício e depois treinava as outras 5. Vamos ver o resultado aqui. Olha aqui.
no ganho de força do bíceps. Esse primeiro ganho de força do bíceps aqui. Olha, observe aqui que antes do treino, essa barrinha azul, essa barrinha e essa, é quem fez o treino sem parar, os 10 semanas direto. 10 semanas dá mais ou menos aí 2 meses e meio, né? Sem parar. E essa barrinha amarela aqui é quem fez o treino com a pausa de 2 semanas. E você tá vendo aqui que o resultado pós-treino foi o mesmo para todos os dois. Tanto faz você dar essa pausa ou não, o resultado no aumento de força do bíceps aí não mudou nada. E o aumento de força aqui, ó, do quadríceps, mesma coisa. Barrinha azul, quem não parou o treino, e barrinha amarela, quem deu as 2 pausas. Ou melhor, a pausa de 2 semanas. E daqui você está vendo que o resultado também não mudou. Então veja que uma pausa dessa de 2 semanas aí pode não mudar nada no seu aumento de força. Então, se você parar ou não, você pode ter o mesmo resultado. Lembrando, desde que você faça um bom treino. Então, porque se o seu treino é ruim, aí, meu amigo, se você parar, é pior. Mas, se você fizer um treino bem feito, constantemente, essa pausazinha aí não vai mudar nada no aumento de força. Não, Alexandre, mas eu quero saber, meu amigo, é na hipertrofia, é no aumento de massa muscular. É isso que eu quero saber. Tem algum estudo aí que analisou isso aí? Você mostrou a força. Tem, meu amigo, tem um estudo que analisou a hipertrofia e a duração foi maior. Olha aqui o que foi que eles analisaram. Eles analisaram um grupo que treinou 24 semanas seguidas. 24 semanas dá aproximadamente aqui, ó, 6 meses. Sem interrupção. Então o cara treinou 6 meses diariamente sem nenhuma pausa. E o outro grupo também foi analisado por 6 meses. Só que olha aqui, ele treinou 6 semanas, parou 3 semanas, não treinou. Depois treinou mais 6 semanas, parou mais 3 semanas e depois treinou as outras 6. Então veja aqui, ó, que também durou 24 semanas, ó. 6 semanas, mais 3 que ele parou, deu 9. Com 6 que ele treinou de novo, 15. Com 3 que ele parou de novo, 18. Com mais 6 no final do treino lá, 24. Então também deu 24 semanas. Só que o problema, além de ter esse monte de pausa aí, essas 2 pausas de 3 semanas, esse grupo aqui ele treinou menos que o outro, porque o outro, ó, treinou 24 semanas direto. Ele passou 24 semanas treinando, e esse não. Ele só treinou 6 aqui, 6 semanas aqui e 6. Das 24, ele só treinou 18 semanas. As outras 6 semanas foi parado. Então, além de ter essa pausa, ele treinou muito menos do que o outro. Ele treinou mais ou menos aí 4 meses e meio. Olha aqui o gráfico do estudo, meu amigo. Essa barrinha vermelha que você está vendo subindo constantemente é quem fez o treino sem parar. Tá aí, Alexandre, ó, teve mais resultado. Vamos ver aqui. Essa barrinha, essas linhas azuis, que foi quem parou, quem ficou treinando com as interrupções. Ele ganhou aqui nos 6 meses e aqui ele teve uma perda quando parou de treinar. Beleza. Mas aí ele ganhou tudo de novo quando voltou a treinar. E aqui ele perdeu. Mas no final, olha aqui, que no final dos 6 meses, todo mundo estava com o mesmo resultado. Então veja, ele ganha quando treina e ele perde. Mas depois, quando ele volta a treinar, ele ganha tudo de novo. Esse aqui pode ser explicado por esse gráfico aqui também, ó, que é o mesmo estudo. Veja aqui que nesse gráfico aqui que eu circulei, é a galera que treina sem parar. Você vê, ó, ele começa com resultado bom, aí depois ganha menos, aqui aumenta a massa muscular, ganha menos, aqui fica basicamente a mesma coisa e ganha menos. Então ele vai ganhando cada vez menos com o passar do treinamento, os 6 meses direto. Agora quem treinou parando, olha aqui, ele tem um bom resultado quando treina, aí ele perde meio que tudo que ganhou. Só que quando ele volta a treinar, ele recupera tudo de novo, ó. Aí parou de treinar, perde. E depois recupera tudo de novo. Então veja que fica naquela assim, alto e baixo. Tem um bom resultado, perde. Mas quando ele volta a treinar, ele recupera aqui, ó. Ele recupera o resultado tudo de novo. Então por isso que no final aqui, ó, todo mundo teve o mesmo resultado no final dos 6 meses. Então quem deu as 2 pausas de 3 semanas, no final estava com o músculo do mesmo tamanho de quem treinou sem parar. A hipertrofia foi a mesma. Então muitas pessoas param de treinar aí 1 semana, 2, acham que o músculo vai derreter. Só que, meu amigo, quando você voltar a treinar, o resultado vai voltar ao normal. Então, portanto, pode ser que haja uma perca, tudo bem, pode ser. Mas ao retornar aos treinos, os valores voltam ao normal.
Então você não vai ter esse prejuízo pro resto da sua vida. Tem profissionais aí que falam que se você parar de treinar, esse resultado você nunca mais vai ter. É mentira. O cara não sabe do que está falando. Então as conclusões. Não é porque você dá uma pausa de alguns dias ou semanas, né? Algumas pessoas param 3, 4 semanas, até um mês, beleza. Não é porque você dá essa pausa que isso vai interferir gravemente nos seus resultados. Desde que todo o seu treinamento tenha sido feito em alta intensidade. Então isso aí também é óbvio. Imagina que você passa o ano todinho treinando bem. Essa pausazinha não vai fazer nenhuma interferência. Agora, se você passa, amigo, o ano todinho treinando em baixa intensidade, treinando meia boca, aí sim, essa pausa vai fazer uma diferença. Mas se você treina bem, pode parar sem medo. Beleza? Tem gente aí que para 1 ou 2 dias e acha que o resultado tá pior, mas não tá, gente. A pausa aí que eu mostrei para vocês, tem gente que parou quase um mês, deu 2 pausas de quase um mês, foi 3 semanas, e ainda não teve piora nos resultados. Tá bom? Porque esse período, ele não é suficiente para o seu corpo se destreinar por completo. Porque ao retornar aos treinos, seus resultados voltarão ao normal. Não precisa se desesperar ou treinar dobrado. O que a galera faz? Ela fazia um treino de 40 minutos, quando ela volta, depois dessa pausa aí, o cara treina 1h30, 2 horas, achando que dá para recuperar o prejuízo. Gente, não precisa. Se você voltar a treinar normalmente, você vai voltar a ter os seus resultados. Tá bom? Então, quando você voltar, na volta aos treinos, como há uma perda de desempenho, que eu falei para vocês, o que é que você vai preferir na musculação? Na musculação, treine com cargas mais leves e mais repetições. Por quê? Como as suas articulações ali um período sem ter uma sobrecarga, se você voltar com carga muito pesada, pode ser que você sinta algum desconforto, alguma coisa do tipo. E cargas altas também causam uma microlesão maior no seu músculo. Então, você pode ficar com mais dores naqueles dias seguintes. Então, o que é que você vai fazer? Baixa a carga, faça com mais repetições. 1 semana, 2, aí depois você volta a fazer o seu treino normalmente. Tá bom? E se for no aeróbio, o que é que você vai fazer? Correr mais devagar e também menos tempo. Então, se você corria na esteira, sei lá, na velocidade de 15 por hora, 16 por hora, baixe isso talvez para 12, para 13, porque você perde um pouco de desempenho. Então é normal que você tenha que baixar um pouquinho a velocidade da esteira. Isso é normal. Você pode voltar treinando em alta intensidade, porém ajustando as cargas. O que isso quer dizer? Você quer voltar treinando em alta intensidade? Beleza, não tem problema. Só que o que é que você vai fazer? Se você antes fazia 10 repetições com 50 quilos, depois dessa pausa aí, você perde desempenho. O que é que você vai ter que fazer? As mesmas 10 repetições em alta intensidade, só que agora com 45 quilos. Por quê? Porque você perdeu o desempenho. Você não vai conseguir fazer com 50 de novo. Então você vai ajustando aí. Então, espero que vocês tenham entendido aí essa questão dessa pequena pausa que você dá, se prejudica ou não os resultados. Eu mostrei aqui à luz da ciência. O que é que a ciência diz? Diz que não prejudica tanto. Tem um prejuízozinho, mas quando você volta normalmente aos treinos, o seu resultado que você era para ter tido vai voltar normalmente. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.